gente linda! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui e vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava com saudade, porque nós fizemos uma temporada de 10 episódios com muitos amigos que nós recebemos para tomar um café, para partilhar suas histórias de vida, e foram dias assim muito significativos para mim e para muitas pessoas que estiveram nos acompanhando. E para minha surpresa, quantas pessoas me encontram na rua e perguntam: quando é que vocês vão retornar? Quem são os próximos convidados? Chama fulano, chama ciclano. E que bom que a gente tem tanta gente bacana que merece ser ouvido, que merece partilhar suas histórias. Hoje eu estou aqui com 3 amigas muito especiais que vão partilhar suas histórias, contar suas experiências, e para mim é um privilégio poder ouvi-las e recebê-las na minha casa. Sejam muito bem-vindas, professora Joelma, professora Flávia, professora Gabriele. É um prazer saber que a gente pode partilhar a vida com pessoas tão especiais que fazem do seu trabalho tão significativo para a vida de tantas pessoas. Muito obrigada. A gente costuma fazer no nosso canal uma dinâmica de apresentação. Então vocês fiquem bem à vontade para contar quem são vocês, o que fazem, como chegaram até aqui, por que escolheram a profissão. Dentro desse percurso, contem suas histórias, porque está cheio de gente querendo saber. Podemos começar por você, Joelma? Quem é você, Joelma? Bom, Joelma, nascida e criada aqui no Rio Seco, né? Comecei a minha vida no magistério em 2016, né? Fiz faculdade de pedagogia. Tive uma resistência no início, né? Porque por ser muito comunicativa, queria fazer jornalismo, aquela coisa toda, né? Mas desde pequena já estava né, aqui guardadinho o professora, né? O ser professora. Brincava com os meus primos, né, lá no quintal, dava reforço, aquela coisa toda, mas tive uma resistênciazinha. Minha mãe sempre falava assim: você vai ser professora? Eu, não, mãe, não quero não, e tal. Mas sempre esteve aqui guardadinho, né, essa essência de professora. E aí eu tive a oportunidade, né, ganhei uma bolsa pelo FIES, lá na faculdade Unilagos, em Araruama, e comecei a fazer, comecei a me apaixonar, né, e justamente pela área de inclusão. Quando chegou nas matérias de inclusão, né, eu comecei a ficar muito fascinada, e aquilo foi assim, me dando mais prazer de estar ali. Eu falei: não, eu preciso focar, né, me especializar na área, né, porque eu quero aprender mais sobre essa área. E as meninas sempre: não, eu gosto muito de educação infantil e tal, não, eu quero inclusão. E de lá pra cá, né, tive algumas oportunidades, que eu posso dizer que foi o início de tudo, foi no Laces de Saquarema. Olha que né? bacana. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando lá como professora voluntária. E na época eles tinham a FIA, né? Que ajudava pagando os profissionais, e a FIA parou de estar mandando dinheiro, a verba, né? E aí a dona Deise, né, que é a presidente do Laces, estava desesperada, sem saber o que ia fazer com aquelas crianças e tal. E aí uma amiga minha, Marley, trabalhava lá já há um tempo, falou assim: amiga, você não quer vir pra cá ajudar a gente? Estamos precisando de funcionários e tal. E eu e meu amigo Marlon, nós decidimos ir, né? E eu falei assim: meu Deus, eu não sei quase nada ainda, né? Só teoria, mas vamos lá, eu quero ajudar. E aí chegando lá, né, conversei com as pessoas que lá trabalhavam, explicaram como que era a dinâmica, né, do trabalho, que era super diferente do que a gente estava acostumado, né, com uma sala de aula, né, regular. E o trabalho era diferente, porque lá são assistidos com diferentes deficiências que ficavam num grupo, né, todo mundo juntinho ali, e eu não tinha noção ainda de como trabalhar ali. Mas foi uma experiência maravilhosa, que me impactou muito. Você ainda estava em formação nessa época? Não, eu tinha terminado? Eu terminei a faculdade em 2015 e já comecei a trabalhar lá no Laces, né? Fiquei lá até 2017, início de 2017, trabalhando como voluntária, eu e o Marlon. E assim, até hoje eu falo que assim, foi o lugar que me deu a oportunidade de me conhecer como profissional e de identificar que realmente era aquilo que eu queria. Sim. Né? Porque eu aprendi através do amor, sabe, deles, a entender no olhar. Tinha crianças que não falavam,
mas você identificava pelo olhar, sabe? O abraço, às vezes eu chegava lá, sabe, triste, cansada, e você recebia aquele abraço gostoso e falava assim, tia, eu tava com saudade, tia, você é meu amor. Aquilo ali, sabe, me acalentava de tão assim, que eu ficava assim, meu Deus, era isso que eu queria. Sim, né? E me fez... recebia mais do que dava, né? Mais, muito mais, né? Eu ganhei, foi um presente, Sim. né? Ter trabalhado ali. E a partir dali eu comecei a correr atrás de especializações, né? Fiz a pós-graduação, inclusive com o Gabi, né, Gabi? O mundo é pequeno, né, Gabi? A gente se encontra. Fizemos, né, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, né? Porque eu queria aprender mais em como ajudar, né, dentro do meu trabalho, a entender um pouquinho mais do cérebro, como ensinar, como que eles aprendiam, né? E isso me ajudou muito, né, a crescer profissionalmente, porque eu comecei a ter um olhar diferenciado, não só com as crianças, né, que apresentavam um laudo médico, mas aqueles também que tinham alguma dificuldade, e a gente às vezes acha que, não, é preguiça e tal, e esse olhar diferenciado fez toda a diferença, né, porque eu consegui alcançar outras crianças também que acabavam estando perdidas no meio do caminho da aprendizagem. Né? E de lá pra cá, né, eu trabalhei como PAED, né, trabalhei como professora mediadora em Tanguá, né, em 2018 eu fui pra lá, pra Tanguá, fiquei até 2020, né, trabalhei como auxiliar de educação infantil, numa escola particular aqui em Saquarema. Trabalhei como professora de sala de recursos, que aí foi quando eu comecei realmente a aplicar seu tudo conhecimento, aquilo que eu né? fui adquirindo ao longo do tempo, né? Então eu trabalhei na sala de recursos em Tanguá, trabalhei em Araruama e em Rio das Ostras, que foi até o ano passado. Né? E aí já foi uma outra realidade, porque eu já peguei já segundo segmento, né? Então, autistas adolescentes, né? Pessoas com deficiência intelectual, então que eu precisei ali correr atrás demais, porque a gente acaba ficando muito no primeiro segmento, né? Sim. E aí é uma realidade, mas quando chega no segundo, a gente vê que existe uma dificuldade maior, existe uma resistência também, né? Muitos profissionais ainda se acham incapazes ainda de alcançar o necessário para essas pessoas, né? Então, assim, ainda tem essas situações que a gente precisa quebrar, né? Um pouco essa resistência, né? Dos professores ainda em adaptar, né? Em conhecer esse aluno melhor, em se achegar a ele, entender que não precisa de nada demais. Né? É o necessário. O olhar do afeto, da sensibilidade. Exatamente. Né? E hoje você está trabalhando onde, Joelma? Hoje eu trabalho aqui no Sebastião, aqui no Rio Seco, como professora no quarto ano. Você passou no concurso? Passei no concurso, voltei ano passado em agosto. E também trabalho em Iguaba, né, como orientadora educacional. Então hoje você tem 2 municípios que você atua e que de alguma forma são referências para você como profissional e que vão aí te ajudando a encontrar esse caminho ou o melhor caminho, né? Porque eu acho que na educação a gente acaba encontrando o melhor caminho todos os dias, porque não tem uma receita de bolo pronta, né? Cada um é um, né? Mas a sua jornada é muito, muito bonita. Eu te conheço desde criança, desde pequenininha, né? Porque eu trabalhei no Sebastião Manuel dos Reis, apesar de você não ter sido minha aluna, mas sua mãe já passava pela escola, sua família, vocês já eram pequenininhos na escola. Depois eu saí daqui, fui trabalhar em outros lugares, trabalhei no Sebastião um pouquinho de tempo, mas tem o meu umbigo aqui também, né? Mas que bom, a gente vai falar mais um pouco sobre você, mais à frente um pouquinho. Mas Flávia, agora eu queria te ouvir. Quem é você, Flávia? Se apresenta pra gente, por favor. Eu trabalho em Saquarema, em Araruama. E em Saquarema eu trabalho na inclusão. Certo. E em Araruama eu, como estou readaptada, né? Eu sou professora de história por formação, mas eu não exerço, sou uma pessoa autista e encontro algumas dificuldades para exercer mesmo em sala regular. Então, atualmente, né, eu estou readaptada, estou readaptada há muitos anos e
trabalho como oficial administrativa, né? Exerço, né, o papel lá de oficial administrativo. Então, hoje, aqui em Saquarema, você trabalha no núcleo de apoio da educação especial, né, em Saquarema. Isso, eu trabalho na Subsecretaria de Inclusão Educacional. E aí lá nós temos núcleos, né, focados nas deficiências, transtornos, e no meu caso eu sou no núcleo de autismo e também ajudando no núcleo de intervenção precoce, em que o enfoque é a questão das creches, né, e turmas de creche pré-escolar, educação infantil e a detecção, né, ajudar na detecção precoce de atrasos de desenvolvimento, sinalizando aí que possa ter uma deficiência, um transtorno de desenvolvimento de linguagem ou alguma questão que... mas com a preocupação, no nosso caso, de trabalhar o pedagógico, direcionar se precisa de uma sala de recursos, né? Isso ainda é uma coisa que está se construindo, né? Que é pensar o AE para a primeira infância e né? Já está entrando com uma lei aí, né? E nosso município também está se construindo e as crianças, em sua maioria, quando há necessidade comprovada, elas são direcionadas para o CAIE, que também está se reconstruindo em torno da intervenção precoce, e a gente auxilia fazendo uma triagem das escolas, observando se essas crianças estão atingindo os marcos de desenvolvimento e são sinalizados lá pelos profissionais. E aí eu auxilio nessa parte, mas o que eu mais faço eu também ajudo na confecção de documentos para a subsecretaria, também pensar em folders e materiais para divulgar estratégias para lidar com o público, principalmente autistas, mas também em alguns casos abarcando outras deficiências, propostas de adaptação de materiais didáticos, iniciando mais nessa parte também. E principalmente o que eu mais tenho feito é ir às unidades e falar sobre tanto sobre autismo, dando dicas do como lidar, né, que sempre é uma questão dos profissionais, estão orientando os professores, equipes, em espécies de rodas de conversa. Geralmente eu falo e após as pessoas fazem perguntas e também às vezes falo sobre marcos de desenvolvimento, às vezes também vou a escolas, principalmente com pré-adolescentes e adolescentes, falar sobre o bullying, né, o problema de você excluir o colega com deficiência, uma prática que infelizmente ainda é muito comum, e tentar conscientizar esses jovens. Eu vou às vezes também falar com pais sobre a minha vivência, minha experiência como pessoa autista. E enfim, eu vou atendendo as demandas da rede. Eu tenho minhas dificuldades. Até ano passado eu não ia para as unidades, eu era meio traumatizada, porque a minha experiência em sala de aula como professora, quando eu cheguei no concurso, foi muito ruim e difícil. Então, durante muito tempo, eu não queria nem chegar perto de uma sala de aula. E esse ano foi um ano de muita mudança. Eu comecei a ir acompanhando as agentes inclusivas, né, que trabalham lá na subsecretaria. E indo com esses agentes às unidades, e comecei a fazer esse trabalho, tanto de orientação
quanto de triagem na educação infantil. Isso foi muito bom, porque hoje eu estou me vendo falando novamente com pré-adolescentes, adolescentes, e superando essa experiência traumática mesmo que eu vivenciei. Acho que ressignificando também, porque hoje eu tenho meu diagnóstico fechado, que foi tardio, e hoje a conscientização sobre o autismo está mais ampla, e eu vejo que até a postura dos jovens está mudando muito aos poucos, mas já não é mais tão lícito você rir ou debochar ou chamar de nomes feios as pessoas que têm uma diferença, e eu estou tentando promover um pouco mais essa sensibilização, que eu acho que faz toda a diferença. Talvez no futuro outros profissionais com deficiência não tenham que passar pelo que eu passei. Linda sua história. Quero te ouvir muito, tá, Flávia? Muito linda sua história. Você está falando, eu estou aqui pensando também na minha trajetória. E ao mesmo tempo que você diz que você está ressignificando um momento que não foi tão bom, né, na sua vida, a gente também vive essas experiências. Então, é evidente que cada um com a sua dor, né, e a forma de rever onde que aquilo não caiu tão bem. Mas todo o grupo de apoio que a gente tem do nosso lado, né? As pessoas que estão ao nosso redor certamente foram muito importantes para você nesse processo. A gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre o que você faz, mas agora eu vou passar a apresentação para a Gabi, né? Para mim ela é a Gabi do Cahiers, né? Eu tenho no meu registro no celular Gabi do Cahiers, muita gente, né? Porque Gabi é uma pessoa que está com a gente há muito tempo, muito dedicada, muito esforçada. É muito tempo de convívio e de acompanhar você pelas suas experiências. Mas eu quero que as pessoas saibam de você por você. Quem é você, Gabriele? Eu sou a Gabriele, muito conhecida como a Gabi, Ana. Gabi da Inclusão, Gabi do Cahiers, Gabi da Pestalozzi. A minha trajetória, ela se deu quando eu saí do Padre Manuel, que eu tinha que me formar, né? Eu tinha que entrar numa profissão. Eu não queria ser professora, confesso. Não pensava, minha família é muito dividida, muitos professores, mas também muita gente da área da saúde. E naquela época só tinha isso, né? Era Sim. difícil. E aí eu fui pro curso normal. Gostava de estudar, gostava das apresentações, dos professores, fui me envolvendo com aquilo ali, mas eu não sonhava em fazer faculdade, porque eu achava aquilo muito distante para mim. Até que eu também passei, né? Ganhei uma bolsa do Enem na época, e aí vamos lá escolher, botei psicologia, botei pedagogia, sem saber o que era pedagogia de fato, né? O que é pedagogia? Botei pedagogia, botei letras, e aí eu falo que a profissão que me escolheu, né? Eu comecei a atuar e, assim, nos primeiros anos da minha profissão, eu entrei numa turma que tinha 2 crianças com deficiência. E deficiências essa que na época, uma era física, mas a outra eu não sabia qual Isso era a em que condição. ano, Gabi? 2007. 2007. 2006, 2007. Por aí foi na creche. Antes da creche eu passei pelo Orgé, passei por colégio particular. Mas quando eu fui para a creche, eu peguei 2 crianças. E assim, muito carinho, muito amor por aquelas crianças, né? Eu tentava, tinha uma que não andava e eu levava para aquele gramado, né? Que tinha um gramado artificial, e eu ficava ali engatinhando com eles, brincando. E eu comecei a me envolver e do nada uma professora me convida para trabalhar na Pestalozzi. Vai lá, professora de lá de muitos anos luz, vai sair e vai precisar de professor. Vai, você gosta, vai para lá. Me lembro até dela, era a Cristina, a professora Cristina. E aí eu fui, dei a entrevista. Na época a presidente, acho que não gostou de mim, falou, vou ver, Não é possível, não acredito. Ela não me conhecia. É impossível. E aí depois eu recebi a ligação, né? A minha cunhada fazia um estágio lá. E aí ela, a Dona Ivone quer conversar com você. E aí eu fui e comecei a atuar. Peguei uma turma de jovens e adultos.
Nunca tinha trabalhado com jovens e adultos. Peguei uma turma de jovens, mas assim, jovens e adultos só no nome, porque no dia a dia eles são crianças, né? Mas claro que a gente não pode tratá-los assim. Mas assim, foi um aprendizado que eu falo que assim, a Pestalozzi foi a minha faculdade da vida. Ali eu terminei a pedagogia e logo me envolvi com a área da psicopedagogia, que eu fiz a especialização, e lá dentro eu só fui me especializando e fazendo cursos, porque a cobrança, né, Joelma, que também trabalha numa instituição, para quem não conhece, acha que a gente só fica ali trabalhando, mas não, a gente precisa estudar muito, a gente precisa se especializar, correr atrás, ir para cursos, e assim, a Pestalozzi me deu esse leque, né, eu consegui, graças a Deus, estudar bastante, batalhar muito. E aí depois da Pestalozzi eu fui pro CAE, fui convidada para dar uma palestra. Inicialmente foi quando eu fazia parte do Conselho de Educação. E não, é o Conselho... algum Conselho da Educação, mas acho que era o Conselho da Pessoa com Deficiência. Tá. E a Fátima me conheceu, pediu para eu dar uma palestra no CAE para as professoras das salas de recurso. E eu também já atuava no consultório, porque eu já tinha me formado em psicopedagogia e já atuava na área, né? Logo assim que eu terminei a psicopedagogia, graças a Deus eu consegui campo aqui em Saquarema, eu consegui um estágio na policlínica na época, eu consegui um paciente particular que eu fui indicada, então assim, foi muito gostoso essa minha história, porque eu não fiquei parada só num curso de pós-graduação, eu realmente atuei. E aí, depois dessa palestra, todo mundo gostou muito, a Fátima me convidou para trabalhar no CAE. E aí veio o primeiro ano do processo seletivo. Tá. E aí eu lembro muito claro a Fátima falando, amiga, agora é com você, eu não tenho mais o que fazer, porque é um concurso, né? Um processo seletivo, né? Ela não tinha mais como me ajudar, né? Com a contratação. Com uma contratação direta, né? Exatamente. E eu já tinha um contrato de professor que eu era cedida para Pestalozzi. Tá. E aí eu tinha que fazer escolhas. Ou eu tento o processo seletivo para professor para continuar na Pestalozzi, ou eu ia tentar sair e imagina a quantidade de pessoas buscando por isso. Pois eu tentei, falei, preciso tentar, né? Sim. E aí eu fiz o processo seletivo e na época eu fiz por orientação e escolhi o CAE, conversei. Aí a Pestalozzi tinha a FIA também, então eu consegui conciliar, eu fiquei na Pestalozzi com a FIA e fui para o CAE, e no CAE fiz um trabalho dentro da psicopedagogia, né? Atendendo os alunos que eram encaminhados para avaliações, para triagens. E aí ali do CAE teve o concurso público, eu passei e sou do município hoje, né? Atuo aí continuei na inclusão, né? Na verdade, eu fui ser orientadora educacional um tempo, que foi da matrícula mesmo. E hoje eu estou na Subsecretaria de Inclusão. Lá é dividido por núcleos, né? E eu sou responsável pelos professores das salas de recursos. Sou eu e mais 2 pessoas. E hoje nós temos quase 40 professores. Que bênção, 36 escolas com salas de recurso. E a gente faz as visitas, fazemos as formações, as orientações, né, encaminhamentos. É um trabalho assim muito bacana, os professores muito envolvidos. Sim. Né? E o que eu falo muito para eles, porque eu também já fui professora de sala de recurso, né, na outra matrícula que eu tinha em Saquarema. E eu peguei uma escola de ensino fundamental 2. E os professores, eles são mais distantes, né? Sim. Eu não estudei para isso, eu não sou aquele desespero. Eu acho que é um medo, né? Uma insegurança de enfrentar exatamente. Esse novo, né? Não é só não querer, não aceitar. Como fazer? Como que eu faço? Eles né? têm um script ali que eles têm que dar aquele conteúdo. Eu preciso cumprir esse conteúdo. Como que eu faço? Exatamente. E os demais? Como que eu incluo? Porque, na verdade, incluir a todos, né? E aí, assim, a direção foi muito bacana, porque a direção estava muito envolvida, aceitou meu trabalho, nós fizemos muitas formações, muitas reuniões com os professores, até a inauguração da sala de recursos, que nem sentia muito, eu ainda fiz uma inauguração para a sala de recursos, e assim, ficou bem marcado, foi marcante esse momento. E aí depois eu também, né, a Cabo Frio me chamou no concurso e aí eu precisava ver novos horizontes, ver o que é isso, o que é ir para outro município, o que é viver essa outra realidade. Eu precisava, eu sentia no momento da minha vida que era importante aquilo. E foi muito engraçado que muita gente falou assim, ué, mas você deu um passo para trás?
porque você não era professora, e aí você veio para aqui para ser professora. Sim. Falei, eu preciso pisar no chão da escola. Eu também estava sentindo falta disso, do dia a dia com o aluno, porque eu já estava distante de dar aula. Eu não dava aula, né? Eu atendia enquanto psicopedagoga na sala de recursos, atendia como professora de sala de recursos, mas não estava mais a escola envolvida. regular, né? A Para escola entender esse espaço da escola turma, regular, quantidade né? de aluno, tantos alunos, aquele aluno que precisa de um Os olhar enfrentamentos diferenciado. do dia a dia de uma escola regular, né? Exatamente. E assim, Cabo Frio me ajudou muito, fez eu ter um novo olhar, um olhar diferenciado e assim, comparar os municípios, porque a gente acaba comparando pessoas, não só Sim, o municípios, jeito de como elas fazem, como comunidade, conduzem, isso, né? Como ver as dificuldades que tem, Sim. né? Quando um lugar tem muito e tem o que oferecer, o outro já não tem, Sim. sabe? E foi muito rico, assim, graças a Deus. E hoje eu estou, né? Estou só em Saquarema esse ano, porque eu fiz uma cirurgia e ficou difícil eu ir dirigindo para longe. E aí eu pedi uma permuta, esse ano eu estou só em Saquarema. Conseguiu ficar aqui. Até porque são muitas escolas para rodar, né? Sim, e a gente vê esse avanço. Você falou de uma sala inaugurada, eu me reportei uma experiência que eu vivi, né, nesse meu tempo de educação, né? São 32 anos, né? Conta nada pra ninguém não, tá, gente? Mas, eu lembro que a gente inaugurou, olha só, Flávia, como que era aqui o município, tá? A gente inaugurou uma salinha, porque o governo federal estava começando a implementação das salas de recursos, porque quando você preenche o censo escolar, você começa a direcionar as realidades de cada município, né? E as informações contidas no censo escolar por escola vão dizendo para o governo federal, vão sinalizando as questões que cada lugar tem. Baseado nisso, ainda muito precocemente, uma das escolas nossas do município de Saquarema foram apontadas pelo Ministério da Educação como aquela que deveria ter uma sala de recursos por conta do enorme número de alunos já com seus laudos, na sua maioria, fechados e diagnosticados com alguma deficiência. Então nós inauguramos uma salinha. E a gente naquela emoção, gente, isso quase que uns 18 anos atrás, talvez. 15 anos atrás, uma coisa assim. Então vocês imaginem, quando você fala para mim que hoje você tem quase que 40 unidades escolares oferecendo esse atendimento no município, onde o contato é mais direto com a escola, com aquela comunidade, com as especificidades daquela localidade, com o cuidado e olhar com aquele professor, com aquela escola, a gente vê que bacana, né? A gente avançou e avançou muito. E avançou também na perspectiva dessa realidade, porque cada hora também, e até eu queria que vocês falassem disso, né? A gente já foi tantas nomenclaturas para a educação especial, né? A gente já teve tantos nomes, né? A gente já sofreu tanto por conta disso. Quando eu fiz estágio, eu estava na faculdade, fiz estágio numa das escolas aqui estadual do município. Eu fiz estágio e tinha um espaço nessa escola que atendia só criança especial. Era classe especial. Classe especial. Todas as crianças eram retiradas das turmas, né, regular, porque tinham que estudar naquela unidade escolar. Era um trabalho lindíssimo. A gente saía dali encantado. Porém, que bom que com o tempo foi se percebendo que todos deveriam estar no mesmo espaço para que todos aprendessem a lidar com as suas dificuldades e as suas diferenças, e o diferente nos ensina, e que bom que estamos todos juntos, né? Mas você vê, assim, há 20 e poucos anos atrás, era assim, e quanto que a gente vinha avançando, como a Flávia colocou na colocação dela, né? Estamos avançando, ainda não tanto quanto deveríamos, por uma questão de uma lacuna, que esse grupo ficou ali meio que sem assistência, talvez por falta de conhecimento, por falta de especializações, por conta de uma série de questões que realmente o nosso país vem avançando, mas estamos fazendo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Essa nomenclatura, Gabi, hoje a gente fala o quê? Qual é o nome correto de falar para esse grupo em especial que está na escola? A gente fala qual o nome que a gente usa?
Então, os alunos, os indivíduos, né, é pessoa com deficiência. Ok. É assim que eles escolheram, Tá. foi a escolha da própria, dos membros, né, que têm deficiência, eles escolheram isso, porque são pessoas com deficiência. Criança especial, pessoa especial, sua filha é especial para você. Sim. Né? Na minha família eu tenho pessoas especiais, então todos nós somos especiais para alguém. Isso aí não determinava, eles não se reconheciam. Ok. E pessoa com deficiência, eles se reconhecem, eles têm uma deficiência. Né? E no termo educação inclusiva, que já foi educação especial, hoje é educação especial na perspectiva da inclusão. Ok. Né? Porque é incluir todos. Né? Não é só o aluno com deficiência, mas é um aluno que tem um transtorno, um aluno que tem alguma outra questão de aprendizagem, de dificuldade mesmo. Então eles entram todos nesse grupo de inclusão. O negro, o LGBT, então assim, estão todos na mesma perspectiva de incluir, inclusão para todos. Todos fazem parte. Todos fazem parte. Todos fazem parte. E aí a minha pergunta para vocês, Flávia, se sinta muito à vontade para responder e para me dizer se vocês, o que vocês acham. Quando é que de fato a gente pode considerar a educação especial inclusiva? Quando que realmente eu digo assim, a educação especial ela é inclusiva? Porque às vezes a gente tem as nomenclaturas, a gente tem as sedes, a gente tem os espaços, mas lá na prática, lá na ponta, lá na escola, isso não acontece. Quando eu considero assim, de fato, aqui acontece a educação inclusiva? Eu creio que na maior parte dos casos, uma educação verdadeiramente inclusiva ainda não foi alcançada, mas a gente pode falar em um processo. E esse processo, o que é o conceito de inclusão? É que que todas as diferenças humanas sejam valorizadas na sua potencialidade. Na verdade, o ápice desse processo seria não existir nenhuma exclusão, e aí a própria inclusão não faria mais, nem precisaria mais ser usada essa palavra. Sim. Né? Para chegar a isso é um processo contínuo e que ainda está muito distante, mas nós avançamos muito. E o entendimento hoje de uma etapa fundamental desse processo do ponto de vista da deficiência seria essas pessoas estarem em sala de aula regular com seus colegas e não numa sala à parte, né? Que foi o que foi já mencionado aqui. E que é claro que alguns alunos vão ter muita dificuldade de permanecer numa sala regular. Alguns vão precisar de ajustes, um horário adaptado e aí cumulativamente aumentando seu tempo. Alguns vão precisar de um olhar muito focado nele. Vão precisar, sim, às vezes, daquele tempo fora da sala, um espaço mais a parte em alguns momentos. A gente não tem como pensar que todas as deficiências você vai conseguir colocar lá dentro da sala e acabou. Pronto. Não, tem que pensar sim a estratégia, a especificidade de cada deficiência. E o autismo, em específico, é um exemplo muito relevante, né? Também alguns níveis, por exemplo, da deficiência intelectual, que a depender, né? O autismo tem níveis dentro desse espectro, e a depender do nível de prejuízo daquele sujeito e de apoio, suporte que ele precisa, é irreal a gente achar que vai só colocar dentro da sala e fazer pequenas adaptações e ele vai se integrar. Depende muito também de um trabalho de conhecimento desse profissional, de estratégias.
de formas de lidar. Por exemplo, essa discussão vai parar nas práticas baseadas em evidência, por exemplo, que às vezes algumas pessoas resistem muito a que elas cheguem à escola. Vou dizer que, de certa forma, a saúde estaria entrando na escola, mas em alguns casos, capacitar esses profissionais em determinadas ciências, né? E é necessário a gente parar um pouco essa divisão, pelo menos eu penso assim, saúde e educação, e entender que alguns sujeitos, eles precisam dessa conversa e que precisam de uma intervenção, por exemplo, comportamental, precisam aprender, não é para mudar, para eles deixarem de ser pessoas com deficiência, não é assim, eu quero ensinar o autista a ter comportamentos que façam deixar de ser autista ou parecer mais neurotípico, não é isso. É no sentido de auxiliá-lo a ter mais qualidade de vida. E algumas pessoas, para ter qualidade de vida, elas precisam sim de uma intervenção conjunta, saúde e educação. E infelizmente, muitas vezes a terapia lá fora, a intervenção na saúde, não faz jus. Então os alunos chegam para a gente precisando que o professor se desdobre, sim, estude e aplique algumas coisas que às vezes a gente tem que correr atrás até sozinho, né? Às vezes a saúde, ela não está ali fazendo parte. E é claro que a gente não vai mudar tudo só com a prática do professor ou da escola, mas instruir, por exemplo, não só sobre a aba, análise do comportamento aplicada, mas também sobre outras ciências. Entender, por exemplo, que a comunicação alternativa e aumentativa bem aplicada também deve ser baseada em evidências e muda a vida de uma pessoa, ela poder se comunicar quando ela tem uma necessidade complexa de comunicação e não consegue fazer isso bem usando a fala. E um profissional capacitado, ele não olha para a comunicação alternativa só como se fossem figurinhas soltas, ele tem que entender que essa é a forma daquela pessoa ali se expressar. E que imagine viver num mundo em que você não consegue se fazer entender quando você está sentindo uma dor, quando você está se sentindo mal, quando você quer, seja desabafar ou falar ou fazer um amigo ou se fazer entender sobre uma necessidade básica ou dar uma opinião. Então, a gente tem que usar um pouco do que tem avançado em termos de práticas baseadas em evidência. E não só achar que... eu sei que tem uma vertente que fala que quando você intervém, você adapta, você faz PEI, né? Você está subestimando o ponto a que aquele aluno pode chegar, porque de certa forma você já está tentando fazer uma previsão da capacidade dele. Mas sejamos realistas, sem auxílio, alguns vão estar ali só na sala, no canto, sem entender nada do que está acontecendo. E isso não é realmente incluir. Incluir é entender que alguns precisam sim de adaptações pedagógicas, adaptações comportamentais, e que isso sempre visando a qualidade de vida. A gente não pode simplesmente achar que o aluno com deficiência, mesmo por exemplo, uma deficiência intelectual profunda, um autismo nível 3, né, que antigamente costumava chamar severo, que ele vai simplesmente sozinho, entre aspas, acompanhar a turma. Então, acho que a gente tem que superar um pouco aquela ideia de inclusão total, né, de você coloca na sala e você deixa o aluno por si só. Não vai acontecer, principalmente no segundo segmento, gente, não vai. São 11 professores, né? Não vai acontecer. E aquela pessoa vai ficar cada vez mais excluída no interior, não é isso? Né, como a gente fala, e ela vai estar ali dentro,
só permanecer na escola. Inclusão não é só garantir que ele esteja lá, só o corpo presente. Dá meios de ele realmente aprender, adaptado à sua possibilidade. Se aquele sujeito só vai aprender o alfabeto, você não vai efetivamente chegar a um conteúdo de física no ensino médio, ele tem que ter a possibilidade, ser preparado para a vida da melhor maneira possível. A gente tem que superar também aquela ideia academicista de que ele tem que aprender a ler, escrever, fazer folhinha. Para alguns, mais importante, fundamental é treinar a atividade de vida diária, coordenação motora, socialização, superar aquela fala, o aluno está lá só para socializar, porque socializar é importantíssimo. E essas pessoas, né, as gerações anteriores das pessoas com deficiência mais profundas, viveram tanto tempo trancadas dentro de um quarto, escondidas na sociedade. Hoje eles estão saindo, né? E isso já é, acho que um passo importantíssimo. Também se munir mais dos conhecimentos da saúde, não para dar o laudo no lugar do médico, mas para ajudar a instruir sobre marcos do desenvolvimento. Uma detecção precoce aumenta muito a chance daquela criança ser mais independente no futuro. Se ela começar antes a ter acesso, né, a terapias, a estratégias mais adequadas. Então, professores melhor formados no conhecimento científico, acho que é fundamental para ter uma inclusão daqueles casos mais difíceis, aqueles que, na verdade, ainda estão muito só lá na escola, sem realmente estar tão incluídos assim. E nos casos como o meu, autismo nível 1, que foram passando pela escola, muitas vezes sem diagnóstico, no tempo passado, como eu mesma passei, porque, enfim, né, conhecimento científico era muito pouco avançado para o espectro autista. Em geral, o autismo nível 3, no máximo, era o que era detectado, muitas vezes confundido com o antigo retardo mental, as deficiência intelectual. E os casos como o meu eram confundidos com questões psiquiátricas, ou então com transtornos de ansiedade, depressão, que muitas vezes vem com uma condição de estar vivendo com uma deficiência que a gente nem sabe que tem, e sofrendo humilhação e sendo diminuído, e todas as dificuldades que a gente já tem, então uma deficiência, mas a gente estava ali sem que entendesse. Então as pessoas falavam, ela tem um problema, ela tem dificuldade, mas ela é muito inteligente, ela vai superar, só se dedicar, ela tem que se dedicar, e aí sempre aquela coisa de eu ter que me dedicar mais, e por mais doente que eu ficasse, de tanto me dedicar, eu não conseguia alcançar os outros em certas coisas. E a autocobrança é muito grande, porque eu achava que era, de certa forma, era culpa minha, que eu não superei certas dificuldades. Eu também era uma aluna muito faltosa, tenho certeza que eu não tinha 100% de frequência, porque eu ficava muito ansiosa, e aí pronto, ela é muito nervosa, ela é muito ansiosa, mas por que eu chorava tanto, por que eu ficava tão nervosa, por que eu tinha que faltar tudo? Mas eu era uma aluna excelente, de notas altas, e pronto, para a escola da ECO, o pensamento, uma escola particular, escolas particulares, era aquilo que mostrava que no fim das contas importava e estava tudo bem. Então você não tinha uma ideia da complexidade de uma pessoa. Essa pessoa tá ali, mas ela nem pergunta, nem tira dúvida com o professor, não fala. Muitas das vezes eu ia para casa até o ensino médio com vontade de ir ao banheiro, porque eu não pedia para fazer xixi. E assim, muitas vezes não se comunicar no básico. E isso não era visto, isso não era realmente percebido. Então você vê como que aos poucos a gente está avançando até na ideia do que é um bom aluno mesmo, né? Tinha uma confusão muito grande, infelizmente ainda existe de certa forma, que um aluno como eu, que não atrapalha, não fala absolutamente nada e tira nota boa, é um aluno excelente, não precisa mais nada. E não é isso, né? Sim. Não é isso. E, por exemplo, na educação física, eu não conseguia fazer nada. Eu era péssima e não sabia para onde todo mundo estava indo.
e todo mundo me excluía, meio que eu era a última e meio que brigavam pra eu não ficar no time, né? Porque eu tinha dificuldade e não ajudava, eu só atrapalhava o time e no fim, muitos professores meus, um professor meu que foi meu professor durante muito tempo, e até outros também, algumas vezes, eles deixavam eu ficar sentada lendo. Então eu lia durante a educação física durante muitos anos. E ele falava, não, porque eu sei que você tá fazendo uma coisa que também é importante, que é ler, que é estudar. E ele não estava sendo inclusivo, mas ele também não, acho que também não sabia o que fazer naquela situação. Eu não tinha diagnóstico também. E mesmo que eu tivesse, dificilmente alguém saber o que fazer. E eu fiquei, eu muitas vezes, eu lia e hoje eu vejo que, assim, muitos dos prejuízos que eu tenho, motricidade e atividade de vida diária, dificuldades com coisas de como arrumar casa, como não saber cozinhar, como gestão de tempo, planejamento, organização, e muitas coisas poderiam ter sido minimizadas se houvesse um olhar para além do conhecimento acadêmico e entendesse que a pessoa ela precisa também ser formada para a vida. A pessoa com deficiência mais ainda, ela não vai entender isso intuitivamente. Enfim, falam, né, que muitos autistas de menor necessidade de suporte, hoje eles são, como eu, né, hoje estão sendo detectados, mas eles foram uma geração perdida, né, hoje eu fiz 33 anos, agora em outubro, e fomos gerações e gerações perdidas, né, dos ditos autistas leves, que não, ou antiga síndrome de Asperger, né, um laudo raríssimo que, claramente você viu uma pessoa, geralmente quando era diagnosticado era muito mais menino, tinha também uma crença de que autismo era a condição de menino, né, e estávamos lá invisíveis durante tantos anos, né, tantas gerações, e com certeza ainda temos autistas idosos e adultos que eles não sabem que eles são autistas. Sim. E até autistas mais graves, com maiores prejuízos, que estão aí com diagnósticos como retardo mental, né, hoje deficiência intelectual, e também condições de saúde, por exemplo, esquizofrenia, e confundido com várias outras, porque as pessoas não sabiam o que elas estavam vendo e com o que elas estavam lidando. Basta ver como antigamente, raramente você via até diagnóstico de autismo nesses espaços, como por exemplo uma pestalose, você tinha muito pouco e teve um avanço muito grande. Não vou dizer que todos os diagnósticos são corretos, não, porque realmente tem muito diagnóstico errado. Ia perguntar sobre isso. De todas as condições, não é só sobre autismo. Tem muito diagnóstico banalizado e errado. Mas com certeza a gente avançou muito e com certeza no futuro vão aparecer outras classificações, e essa classificação de autismo já mudou várias vezes, a noção de espectro já mudou várias vezes, mas é importante ressaltar que um diagnóstico correto, ele tem que levar em conta que a pessoa autista tem que ter prejuízos significativos, né? Um diagnóstico de autismo nível 1 ou dito autismo leve ou antigamente Asperger, se ele desconsiderar o fato de que essa pessoa tem que ter muitos prejuízos, sim, inclusive as pessoas têm que ver que ela tem dificuldades, que ela tem peculiaridades na vida social, na vida profissional, precisar, sim, de algum nível de adaptações no trabalho, carga horária, enfim, a gente vai precisar em alguma medida, né, um ambiente mais silencioso, alguma coisa a gente vai acabar precisando, e se as pessoas ignorarem isso e banalizarem o diagnóstico, isso também é muito ruim. É muito ruim pra gente que verdadeiramente é autista, que pessoas que não têm dificuldade sejam diagnosticadas, porque as pessoas olham e falam, então se você se esforçar mais um pouquinho, você também consegue. Isso não é real, o autismo é muito multifacetado. Não é assim, até porque eu não posso me comparar com um autista nível 3, com várias condições, às vezes com deficiência intelectual junto, várias coisas, e achar que a mesma realidade não é. Eles precisam de um cuidador 24 horas ali com eles, precisam de alguém para alimentar, alguém para dar banho, muitas vezes, para vesti-los. E eu vou dizer que eu sou igual ao que eu falo por eles. Não é assim, sabe? Mas mesmo assim a gente tem que entender que para ser autista tem que ter prejuízo. Me preocupa um pouco também uma certa banalização. Ela também é perigosa,
mas eu costumo pensar que a gente está adaptando. Era uma coisa sobre a qual pouco se conhecia, então a gente está vivendo uma turbulência aí. Sim. E acho que com o tempo muitos diagnósticos vão ser revistos e muitas categorias vão ser melhor definidas, e a questão do prejuízo vai ter que se chamar mais atenção para ela e definir melhor o que é prejuízo, que é sempre uma coisa tão difícil de definir. Mas até por isso a gente tem que capacitar esses profissionais na ciência, e a educação também tem que estar capacitada com base em evidências, para que esse trabalho seja integrado. É isso, eu acho. Acho que é isso. Excelente. Tá bom, Flávia? A gente está aqui babando, ouvindo sua explicação, querendo ouvir mais, e querendo ouvir mais, e querendo ouvir mais, e falando, meu Deus, a gente não sabe nada. Como a gente tem que estudar, como a gente tem que se especializar, como a gente tem que conviver, como a gente tem que partilhar. E o objetivo realmente das nossas conversas no canal, e claro que ela é uma conversa que ela é um protótipo de conversas que acontecem todos os dias nas salas de aula dos professores, quase sempre solitários. E aí, Joelma, eu queria te ouvir, a gente está com o nosso horáriozinho já avançando, né? São muitos assuntos que a gente quer tratar, mas eu queria ouvir você com relação, você é orientadora educacional, e assim como a gente tem a Gabi e a Flávia, que compõem um corpo técnico especializado para lidar com essas questões, na outra ponta estão os orientadores educacionais, ouvindo as mães, suas angústias com relação a essas questões todas, porque a maioria não sabem lidar, boa parte não sabem a quem procurar, boa parte não sabem e não tem médicos especializados, em especial na nossa região, né? As mães aqui têm muitas dificuldades. Qual médico ela deve procurar? Qual psicólogo ela deve procurar? A escola acaba sendo esse canal, esse primeira porta que se abre, onde ela quase que diariamente vai nos pedir socorro. Como é que anda esse trabalho? Então, lá em Iguaba, nós temos, né, na orientação educacional alguns documentos, né, que nos ajudam muito nessa questão. A gente observa durante um tempo, né, essa criança em sala de aula, porque nós temos recebido, principalmente da creche, né, a escola que eu trabalho é do pré ao 5º ano, muitas crianças já vindo da creche já com algumas características, né, peculiares, e a gente vai observando, né, e aí eu sempre falo com os professores, tem um olhar diferenciado, observe, e a gente tem como se fosse um protocolo, né, inicial, e aí eu também passo a ir nessa sala de aula para observar de perto, né, tentar entender um pouco mais dessa criança e tal, e chega um determinado tempo, geralmente eu falo com os professores assim, vamos dar uns 3 meses, né, e aí a gente chama essa família. Quando a gente chama essa família, a gente já vem já com um relatório, né, para mostrar o que foi observado, né, a necessidade de procurar ajuda, né, da área da saúde. E nós encontramos às vezes algumas barreiras, que é quando não é a família que é resistente, né, entender que há uma necessidade de buscar uma ajuda para essa criança. Também tem a barreira da saúde realmente, porque a fila de espera é grande, não temos médicos, né, que entendam mais dessa área especificamente, e aí o tempo vai passando e essa criança está ali gritando por socorro, né. Hoje nós temos lá o Núcleo de Apoio ao Educando, né, o NAI, que faz essa intervenção, né, eles acompanham essa criança, e falam assim, a equipe multidisciplinar, eles fazem uma observação, né, analisam e tal, não, tem, né, vamos começar a fazer uma flexibilização para essa criança, né, até que venha esse acompanhamento médico e tal, e aí a partir dali a gente começa a dar o pontapé inicial. Se a criança realmente tem tudo para ser da área, ser AE, aí já faz esse protocolo para que a criança comece a ser acompanhada na sala de recursos, né? Se a criança não é do AE, mas mesmo assim faz adaptações, né? Tudo
feito um relato para que o professor faça uma adaptação necessária em determinadas áreas para aquela criança que está com muita dificuldade, né? E eu recebo, por exemplo, eu entrei no município em 2022, né? Crianças que lá em 2022 eu sinalizei para os pais, estão chegando com um acompanhamento agora, em 2024, já quase no final do ano, né? Que conseguiram... 2 anos depois, né? Depois. Olha só como que é tardia. Sim. Ainda que tenhamos avançado, Sim. 2 anos, são 2 anos de uma história que poderia ter sido Exatamente. modificada, né? E aí essa criança vem com esses prejuízos, né, desde então, e aí só em 2024 que esse pai conseguiu uma consulta, estava na fila enorme de espera, e agora está na luta também para conseguir as terapias, né, porque são poucos os fonoaudiólogos, né, e na maioria das vezes a comunicação é mais prejudicada, né, e uma criança na alfabetização, né, que aí se ela não fala direito, ela atrapalha o pensamento, né, fonológico dela na hora da escrita também. Então tem toda uma situação que acaba prejudicando essa criança. Sim. Né, e aí a gente está lutando para que o poder público, né, entenda que existem, precisamos de mais profissionais na área capacitados, né, para que venham atender essas crianças, essa demanda que cada dia mais cresce. Sim. Né, são coisas que a gente precisa realmente de um planejamento, né, que deveria já estar acontecendo, né, porque nós temos visto, né, que o número de casos, né, vem crescendo e as pessoas vêm sem conversar e falam assim, mas por que antes não existia? Não é que não existia, já existia, só que não tinha esse olhar, né, não existia tanto conhecimento. Ficavam dentro das suas casas. Exatamente. Também, como a Flávia falou, né, as mães não sabiam o que fazer, não levavam. Nós tivemos uma situação numa das escolas que eu trabalho, e num dado momento, já por diversas tentativas da escola, orientador educacional, o professor com a mãe, num desses dias, Ana, você vai estar na escola tal dia? Vou estar. Você pode participar de uma reunião nossa com a mãe? Muito bem. Aí a mãe muito armada, muito na defensiva, muito angustiada, aí uma colega fala, a outra profissional fala sobre a criança. Aí eu olhei para ela e falei assim para ela, olha para mim. Olha nos meus olhos. Fala o que seu coração está sentindo. Gente, quando eu falei assim, ela chorou muito. Aí ela disse assim, eu não posso ir num parque, eu não posso levar meu filho numa festa de aniversário, eu não posso porque todo mundo tem medo dele, ele bate nas crianças, eu não sei mais o que fazer. Era um pedido ali de socorro, me ajudem por favor, né? Então assim, eu penso que o nosso papel enquanto escola e como profissionais comprometidos com o trabalho que a gente faz é ajudá-los a encontrar o melhor caminho, a conduzi-los para esse melhor caminho, né? Mas aí, Joelma, nesse meio tempo, né, da sua experiência, porque, Gabi, a Joelma fez uma amostra de trabalho, né? Eu queria que você falasse assim, resumidamente, de uma maneira bem precisa, porque a gente está com um horário apertado, Flávia, e a gente queria estender mais, mas a gente tem um horário, né? Me conta um pouco como que foi esse processo, rapidamente. Você fez um projeto, você e a professora Thay, né? E como que isso aconteceu e de onde surgiu a ideia do projeto? Então, ano passado, quando eu cheguei no município, né, em agosto, a Thay chegou em junho, aqui no Sebastião, e eu em agosto. E aí, começaram a falar sobre esse projeto. Só que eu cheguei na sala e eu me deparei com um aluno de 17 anos, no 5º ano, né, com deficiência intelectual, o Iago, né, meu amorzinho. E o Iago, eu cheguei em agosto, esse aluno já tinha 44 faltas. Nossa. E desesperador, e eu fui tentando me aproximar dele, e ele muito resistente, não falava com os colegas de turma, e eu falei assim, eu preciso ganhar esse menino. E eu me aproximei dele, tava com muito custo, ele foi se soltando, foi se abrindo e tal. E aí a Thay falou assim, amiga, o Iago, ele não frequenta a sala de recursos, ele nunca veio, né, já convoquei várias vezes e nada. E aí nós conseguimos nos aproximarmos da família, descobrindo que era a família que trabalhava com coleta de papelão, né, de coisas de reciclagem e tal. E descobrimos, através dos pais, que o Iago era muito bom com essas questões de criar carrinhos de papelão, motos e tal. E aí eu falei, Iago, fiquei sabendo que você faz uns carrinhos bonitos, traz pra gente ver e tal. E aí ele começou
a ficar, né, se sentir importante. Incluído. É a famosa inclusão. Trouxe. Aí dei pra ele tinta, guache, pincel pra ele pintar, porque os carrinhos estavam de papelão, mas estava cru. Não, pinta pra gente trazer pros colegas verem, bem bonito e tal. E ele pintou e trouxe esse carrinho. E aí as crianças começaram a se aproximar, nossa, como que você fez isso e tal? E ele já mudou ali. Iago passou a não faltar mais às aulas. Iago começou a participar das aulas, não lia, tá? Tinha muita dificuldade na escrita também, mas começou a se sentir mais valorizado. Porque eu comecei a perceber que ele conseguia compreender, ele conseguia participar das aulas. Então eu não precisava do papel e do lápis, ele tinha outras potencialidades, né? E foi através daí que nós começamos a focar no Iago e montamos o nosso projeto, que foi o Inclumática, né? Que foi pensando na questão da matemática, que o nosso objetivo, como a Flávia falou, era as atividades de vida diária, né? Como que esse aluno com 17 anos possivelmente poderia, né, mais à frente, porque acontece muito dessas pessoas por não serem vistas, não serem, né, valorizadas dentro de sala de aula, muitas das vezes eles evadem, né? E aí a nossa preocupação é como que o Iago vai se resolver lá fora no mundo? Como que ele vai ao mercado conseguir pagar um produto e saber que ele tem que receber troco? Então nós focamos nessa questão da matemática, né? E envolvemos toda a turma, porque a Thay nós começamos a fazer de 15 em 15 dias, ela saía da sala de recursos e ia fazer um trabalho colaborativo comigo em sala de aula. Então nós duas dávamos aulas juntas de matemática, né? Então eu passava meu planejamento para ela antecipadamente, 15 dias antes, ela ficava ali na responsabilidade de criar os materiais, né, os recursos para a sala de aula. Então ela preparava ali, tinha as ideias, levava para a sala e a gente levava os materiais, né, de reciclagem e os alunos faziam juntos, né, trabalhar fração, a gente recortava ali, fazia coisa, trabalhar ângulos, nós criávamos em sala de aula. Então nós em pouco tempo nós conseguimos alcançar um objetivo que muitas vezes pessoas poderiam levar um ano inteiro para alcançar, que foi a questão do Iago frequentar, a frequência dele passou a ser assídua, tanto na sala regular quanto na sala de recursos, né? A valorização dele, porque ele começou a se sentir pertencente àquele grupo, né? E também a questão realmente da interação entre ele e os colegas, porque agora o Iago era uma pessoa que conversava, que participava, que não ficava mais sentadinho lá no cantinho sozinho, até no recreio passou a brincar lá fora com os colegas, a conversar, né? Então, assim, foi um ganho muito grande pra gente. Muito. Né? E através desse trabalho, nós apresentamos na Mostra Pedagógica, né, em 2023, a Thay apresentou esse nosso projeto lá na UERJ, que hoje ela não faz mais parte do município, né, que ela passou por concurso de professora da UERJ, e fazendo doutorado, né, lá, ela apresentou e aí ela escreveu o nosso trabalho no Congresso Internacional, né, de Inclusão, né, Diversidade e Equidade de Portugal. E aí nosso trabalho foi selecionado, né? Que chique! Ficaram internacionais! Pois E aí nós fomos em julho desse ano, né? Em julho desse ano nós fomos para esse congresso, que foi maravilhoso. Voltamos com uma bagagem que, assim, até hoje eu fico assim, meu Deus, eu fui mesmo, né? Não dá pra acreditar, porque foi uma experiência maravilhosa, né? E que nos trouxe muito conhecimento, né? E foi muito legal porque uma peculiaridade que nós temos no Brasil, que lá em Portugal não tem, que são realmente as salas de recursos, né? Ela é um trabalho itinerante, então o professor especialista ele vai nas escolas para ajudar na demanda, né? Mas ele não fica na escola, ele não faz o atendimento, né? E no Brasil a gente tem essa questão, então assim, a gente vê que nós estamos muito além, né? Nós estamos bem, por mais que estejamos dando um passinho de cada vez, mas nós estamos bem assim, além de alguns países, né? Então, a gente vê que esse trabalho nosso colaborativo, ele é muito importante, né? Por mais que tenham estudos falando sobre o trabalho colaborativo do professor de AE com o professor de sala de aula regular, ainda há uma distância, né? Porque o que eu vejo hoje, eu senti na pele, né, trabalhando na sala de recursos nesses 3 municípios que eu passei, foi que o nosso trabalho, ele é muito solitário, né? A gente fica muito, assim, sozinho. É uma salinha na escola em que você quase não vê seus colegas de trabalho, em que você só tá com aquele aluno ali, ou às vezes quando pode trabalha em grupo, né? Mas é aquilo ali, e assim, às vezes as pessoas vão assim, nossa, não te vi na escola, nossa, você trabalha. É bem assim mesmo. Né? E assim, é muito importante esse trabalho, né, conjunto, né? Eu tô vendo o meu aluno com dificuldades aqui, eu posso levar isso aqui para a sala de aula, professor,
professor entender que ele vai desenvolver dessa forma e essa troca acontecer, porque hoje o que falta é essa troca, essa conversa, né, esse diálogo entre os profissionais, né, porque às vezes você vai ter uma visão que o outro não está tendo, né, e essa troca é muito importante. Né? E a gente precisa começar a valorizar essas habilidades desses alunos, a entender o porquê que esse aluno não está querendo vir para a escola, o que acontece na família, porque isso tudo faz com que a gente consiga se aproximar desse aluno e fazer com que ele se sinta importante e que ele enxergue que ele é capaz de aprender e que ele não se resume àquele laudo ali, né? Eu sou capaz também, eu também posso ser o que eu quiser, né? Não vai ser um laudo que vai me impedir de realizar um sonho, de ser alguém, né, importante na sociedade. E eu vejo que hoje é muito importante a gente falar isso para os pais também, porque eu recebo pais, como você disse, muito aflitos, né? E que acham que aquilo ali é um sonho que desmoronou. Né? Eu crio expectativas em cima de um filho, eu tenho um filho de 3 anos, e eu crio expectativas de que meu filho um dia vai ser um médico, um engenheiro, um professor, e aí quando eu recebo um laudo, eu acho que meu sonho parou por ali, e não é isso, né? Eu falo com ele, pai, mãe, seu filho é capaz também, né? Então, assim, a questão é o estimular, é correr atrás, vamos lá, você consegue, você também é capaz, né? Porque às vezes os pais ficam tão aflitos, se sentem dentro de um fundo do poço, né? Eles acham que a vida deles acabou por ali e que meu filho não vai poder ter uma vida, assim, casar, né? Não vai poder os sair, sonhos que a gente né? tem, né? Exatamente, não é isso, né? A gente vê que tantos adultos hoje estão sendo laudados, né? E que uns com muitas dificuldades, mas outros também que hoje têm uma vida profissional, né? Que correram atrás e que buscaram, tiveram apoio ali da família, não, vamos lá, você consegue, né? E hoje estão vivendo e estão levando informações para outras pessoas, né? Levando palestras e falando assim, olha, na minha época eu tive muita dificuldade, eu não tive, né, terapias, eu não tive acompanhamento, né? Eu era visto como um estranho, mas hoje eu vejo, né, que hoje nós temos a oportunidade, né, de levar essas crianças a terem terapias que ajudem, né, nessa questão deles de aprendizagem, né, da interação social, e hoje essas crianças estão dentro de escolas com diferentes culturas e estão ali, sabe, levando o seu entendimento para eles, né, e essa troca é muito importante entre os pares. Contribuindo, né? Contribuindo mesmo para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais democrática, que não se faz se não for a partir das diferenças. Exatamente. Somos todos diferentes. De alguma forma, se a gente fosse falar da gente criança em algum momento nas nossas salas de aulas, mesmo não tendo as deficiências físicas consideráveis, né, propriamente ditas, mas em algum momento a gente também se sentiu isolado. Por alguma situação, por algum constrangimento, por alguma prova que a gente não se saiu muito bem, por algum conteúdo que a gente não conseguiu aprender no mesmo tempo que os colegas aprendiam. Se a gente fosse reportar para esse nosso tempo de escola, a gente vai se encontrar sendo esse menino ou sendo essa menina num canto isolado por alguma questão. Eu quero fechar com vocês, Flávia, te agradecendo muito pela sua partilha, pelo seu conhecimento, pela sua vontade de contribuir com a sua vivência. Porque muitos de nós, às vezes, passam por situações difíceis e ficamos desencorajados. Você não. Você passou por todas as situações que você pontuou aqui por diversas vezes nas suas falas, que enriqueceram muito o nosso café da manhã. Em todo o tempo você entendeu, certamente porque tinha uma família, porque tinha um suporte de profissionais e família junto de você, mas porque você é uma pessoa muito forte. Então eu quero te agradecer por essa força que você está demonstrando ser e essa sua potência, né? A sua voz é potente, né? A sua voz chega aqui, ó, dentro da gente, dentro do coração da gente. E eu tenho certeza que a sua voz vai ecoar em diversas casas quando o povo colocar lá para assistir o nosso canal, né? Muita gente assiste agora da televisão, né? E vai escutar a sua voz ecoando aqui no coração e falando, caramba, a gente precisa rever uma série de coisas, precisa melhorar nisso ou naquilo. Eu acho que o nosso trabalho em educação é isso. Gabi, em uma palavra só, em Flavinha, Joelma e Gabi, uma única palavra, educação é? Acolhimento.
Educação, Flávia, é? Pensa, vai pensando, vai pensando. Joelma, educação é? Afeto. Educação é, Flávia? Amor? Educação é compreensão? Educação é partilha? Podemos deixar as pessoas pensando, Flavinha? É respeito. Educação é respeito. Que a gente possa, através dessa voz da Flavinha, ecoar pelas salas de aulas e escolas, não só no município de Saquarema, mas em todos os lugares que a nossa voz possa chegar, né, Joelma? Sua voz chegou em outro continente. Olha só. Quem um dia podia imaginar a menina sapeca, aluna aqui do Rio Seco, cheia de cachinhos, atravessaria um continente para contar a sua história, para dizer o que você tem feito. Muito obrigada, tá, Flávia, por ter vindo partilhar a sua história. Gabi, muito obrigada por ser essa potência, essa voz que diz tanto com a gente ao longo de tanto tempo aqui no município de Saquarema. Você é uma referência como profissional, tá? Quero que você saiba disso. E cada um de vocês, no espaço que vocês estiverem, que a gente continue trabalhando colaborativamente. Acho que esse é um nome que a gente tem usado muito atualmente nas discussões, nos simpósios, nos congressos de educação, trabalho colaborativo. Mas que haja, acima de tudo, afeto, alguém falou, você falou, acolhimento, mas que acima de tudo haja respeito. Um beijo grande para todos vocês. A gente se encontra em outros episódios. Um beijo grande. Fiquem com Deus.